Boa noite, amadas irmãs. Jesus é o nosso Senhor. Em nome do Ministério de Mulheres da Igreja em Belo Horizonte, microrregião, nós gostaríamos de agradecer a cada uma de vocês que estão conectadas conosco nessa noite. E para dar início à nossa live, nós gostaríamos de ler um versículo que está em Marcos 13, 8. Diz assim: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. O versículo 32 ao 33. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Diante desses últimos acontecimentos que o mundo tem vivido, guerra política, os acontecimentos no Afeganistão, a palavra se cumprindo, é real, irmãs, nós estamos no final dos tempos. Por esse mesmo motivo, o Senhor deu a nós, o Espírito conduziu o Ministério de Mulheres, esse tema tão importante que é a criação de filhos nos tempos finais. E para desenvolvermos um pouco mais sobre esse assunto nessa noite, nós convidamos duas irmãs muito preciosas, a Thalita Faria e a Laiane. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, amém. Então, eu vou começar essa noite com uma pergunta que vai abrir a nossa noite. Vou perguntar para a Lai. Lai, como ter equilíbrio para ser uma mãe cristã nos tempos finais? Bom, dia desses eu estava aqui no local de reuniões e conversando com uma irmã, uma jovem casada, que ainda não tem filhos, e ela me fez essa pergunta. Eles já têm o desejo de ter filhos, estão orando, e ela falou comigo, Thalita, como ter equilíbrio? Primeiramente eu ri. Ó Senhor Jesus, realmente a resposta é que tem sido desafiador. Essa é a palavra, né? É algo desafiador ser uma mãe, criar filhos nos tempos finais, né? Não tem sido fácil e tem dias que a gente pensa que não vai dar conta. Verdade. E tem dia que a gente realmente não dá conta, né? Tem dia que não sai assim do jeito que a gente planejou. Essa é uma realidade, viu, mãe? Ó Senhor Jesus. Mas nós temos o Senhor, né? Amém. Nós temos a palavra como Amém. base da nossa vida. Ó Senhor Jesus, nós temos o viver da igreja, a vida da igreja. Muitos conteúdos preciosos nós temos na vida da igreja. Um conteúdo que me ajudou muito nos últimos dias foi o podcast da Priscila Mar. Ela deu testemunho dela, né? Falou sobre várias coisas, me ajudou tanto na questão de como uma mulher cristã, como esposa e como mãe. E eu achei muito engraçado que ela falou assim, que ela fala com a mãe dela: mãe, olha, a casa tá revirada, mas eu tô sentada no mantra do tá tudo bem. Vai passar. Gente, essa sou eu na vida. Ultimamente as coisas estão assim. Ó Senhor Jesus, como ter equilíbrio, né? São tantas atribuições que uma mulher cristã, que uma mulher hoje tem. As responsabilidades no serviço da igreja, sim, casa, casamento, filhos, trabalho. E realmente é buscar um equilíbrio no Senhor e na palavra. Amém. Eu gostaria de ler com vocês, essa versão que eu vou ler, é a versão de King James, 1 Coríntios 10, versículo 13. Para nós buscarmos esse equilíbrio, irmãs, é realmente a palavra. E aqui em 1 Coríntios 10, 13 nos diz assim: não nos sobreveio tentação ou fardo que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Amém. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, proverá um livramento para que possais suportar. Amém. O Senhor, Ele vai nos dando graça dia a dia. Amém? Ele vai nos dando sabedoria. E tem outro versículo que eu gostaria de ler com vocês, que é Tito 2, versículos 3 a 5. Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras,
não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu acho que o fato de nós termos o Senhor e de nós caminharmos nesse corpo, né? O corpo de Cristo já nos ajuda a ter esse equilíbrio, a ter esta sabedoria. Eu geralmente, como mãe, eu tenho, graças ao Senhor, eu tenho uma boa mãe que me dá bons conselhos e eu tive a bênção, o privilégio de ter uma boa sogra, né? Então, tem dias que realmente a Laura me faz umas perguntas que às vezes eu não sei responder na hora. Eu oro e falo com a minha sogra assim, Dona Regina, a Laura me perguntou isso, como que eu vou responder para ela? Porque, gente, as crianças de hoje, 5 anos, né? Ela tem 5 anos e faz cada pergunta que eu vou te falar, que nós realmente precisamos recorrer às universitárias. E eu acho que o caminho é esse, né? Nos abrirmos a pedir ajuda, Amém. a procurar, né? A palavra fala que na multidão de conselhos há muita sabedoria. Ter essa rede de cuidados, ter irmãs que nos aconselhem, que tenham uma palavra certa no momento certo, né? Eu tenho irmãs, eu tenho a minha sogra, eu tenho a Regina, eu tenho a Rosana, que é uma irmã que sempre me ajuda, às vezes em alguma situação no casamento, na criação dos filhos. A Rosana é uma irmã que sempre me aconselha também. Eu falo, irmã, tal situação está acontecendo, eu não estou sabendo lidar. Como saber lidar com tal situação? E a Rosana, sempre com muita paciência, na palavra, dá uma direção, né? Dá um caminho. E nós temos também a rede de cuidados, né, Thalita? Sim. No nosso grupo, eu tenho a Thalita no meu grupo. Tem a Natália, que é minha amiga, que além de ser uma irmã em Cristo, também é minha amiga. E nossos maridos são amigos, nós somos amigas e as nossas filhas são amigas. Então, tem dias que eu falo com a Natália assim, Natália, meu Deus, está acontecendo alguma coisa aqui, o negócio está difícil hoje. E ela fala, calma, calma, que é fase. Aqui também está do mesmo jeito. A Maria Fernanda e a Laura têm praticamente a mesma idade, né? E ela fala comigo, calma que vai passar, é fase. E é assim mesmo, não é isso, Thalita? É isso mesmo. Eu também compartilho, né, desse sentimento da Laiane, que é um desafio, né, hoje, para a gente criar os nossos filhos. E eu acho que a gente vai sendo construída, né? A gente nasce uma mãe quando nasce o filho. E a Maiara vai ter essa experiência. Ela já é mãe, mas ela vai, a cada dia, é um desafio novo que a gente vai tendo. E na minha experiência, eu vejo que quando a gente escolhe o Senhor, faz toda a diferença. Eu hoje estava desfrutando o hino, até compartilhei com as meninas, que é aquele do 288, Escolho a Ti. E nesse hino fala assim, escolho a Ti, Senhor, mesmo havendo provações por Te buscar. Se perseguições são risco de Te amar, eu escolho a Ti. Escolho Te seguir, o caminho é estreito, mas vai conduzir a geral que é perfeito. E eu estava escutando esse hino, escutei ele o dia inteiro, assim, porque ele tocou muito em mim, nesse sentimento de criação de filhos nos tempos finais. E eu falei, Senhor, é isso mesmo, se eu não escolher o Senhor, eu não vou ter equilíbrio, né? Eu vou ficar realmente desequilibrada. Porque é trabalho, é casa, é marido, é filho, é escola. Né? E é muita coisa que a gente precisa dar conta na criação de filhos. E para ter esse equilíbrio, né? Que a gente precisa ter esse equilíbrio, que o Senhor, ele nos traz esse equilíbrio. Então, quando a gente busca na palavra, né? E tá junto com os irmãos, e a gente está ali desfrutando junto e o Senhor fala conosco, esse é um refrigério. Amém. Então, às vezes que eu me senti, porque eu acho que a maternidade, às vezes a gente se sente muito sozinha. E aí a gente começa a tocar no Senhor. E aí eu desfruto dos hinos. Nossa, irmã, aquilo para mim é um refrigério. Se eu coloco os hinos e eu vejo o Senhor falando comigo. Né, esse versículo que a Laiane leu, né, que nada é além do que a gente pode suportar. E eu toco muito nessa palavra, porque veio muitas situações no nosso dia a dia, principalmente depois que eu me tornei mãe, né, eu e o Hugo, né, então a gente passou por situações e eu toquei nisso, eu falei, nada
acontece que eu não possa suportar. Tudo o Senhor permite que eu passe para o meu crescimento, né? E esse hino, quando fala que eu escolho a ti, hoje eu escolho o Senhor para mim e para minha família, né? Meus filhos são pequenos ainda. A Esther fez 8, o Levi fez 3. Então, eles são pequenos. Então, a escolha deles é a minha. Mas um dia eles também vão escolher o Senhor. Amém. Então, hoje eu preciso escolher o Senhor. Amém. Então, quando eu escolho o Senhor, eles também estão escolhendo o Senhor. Amém. Então, isso traz um equilíbrio para dentro da minha casa, né? Esse equilíbrio que a gente precisa, né? Eu falo assim, nossa, você é tão calma. E eu sou calma porque o Senhor traz essa tranquilidade, Amém. né? Eu vejo que o Senhor, ele tá ali, olha, o Senhor tá... Eu falo, Hugo, às vezes é mais ansioso. Eu falo, calma, amor, tá tudo sobre o controle do Senhor. Amém. É isso Então, eu mesmo. toquei muito nesse hino. Amém. Bom, as irmãs sabem, né, que eu tô com a nenenzinha ainda no forninho, tá na barriga. Mas eu estou percebendo que é um desafio muito grande, né? Criar os filhos nos tempos atuais. Mas como as meninas falaram, né, a Laia, a Thalita, nós temos o Senhor, nós temos a vida da igreja e é um encorajamento para nós, né? Tem a rede de cuidados, tem a palavra, tem os hinos. Nós não estamos sozinhas, aleluia por isso, né? O Senhor, ele pensou em todas as coisas, então é um refrigério para nós. E diante do que nós temos falado aqui, né, eu queria te fazer uma pergunta, Thalita, que não quer calar. Como restringir o que os nossos filhos consomem, né? Seja na televisão, seja na internet, né? Aquilo que eles assistem. Amém. Isso é uma pergunta muito difícil de responder. É verdade, né, Thalita? Não é? Porque hoje essa geração, eles já nasceram no meio da tecnologia. Então, eu vejo o Levi, né? Ele acabou de fazer 3 anos. Mas ele sabe coisas que hoje que eu sei. Porque ele nasceu nesse meio. Então, eu vejo que o caminho, né? A gente tendo comunhão, eu falei, Senhor, meus filhos, eles precisam ter temor no Senhor. Porque o temor, ele é o princípio da sabedoria, né? Eles precisam aprender a palavra do Senhor. E esse temor que vai guardar eles. Amém. Porque às vezes a gente consegue restringir muita coisa, né? E o ideal, realmente, é a gente conseguir restringir. Porque tem coisas que não são adequadas. Às vezes, um vídeo no YouTube passa uma propaganda entre o vídeo que você fica assim, gente... Senhor Jesus, é verdade. Então, a gente precisa estar ali do lado, né? Orientando, falando o que você pode, o que não pode. A Esther, hoje, ela vai assistir, eu falo, é adequado? Então, ela já fala, mãe, é adequado, esse aqui eu posso? Fala sobre isso. Mas é uma construção e mesmo assim a gente pode errar, né? Claro. E eu vejo que a gente precisa estar muito junto, né? Nós, mulheres, mães e os pais. A gente precisa estar junto com os filhos nesse quesito. Um dia a gente foi fazer sessão cinema lá em casa, tem pouco tempo. E a Esther queria muito assistir o filme da Disney. E eu não estava, assim, querendo muito assistir, sabe? E ela, mãe, deixa eu assistir. Eu falei, então vamos assistir junto. E o filme, a Disney floreia muito, né? Assim, coloca coisas bonitas. Mas eu fui vendo muita coisa. Eu falei, é muita mensagem subliminar. E aquilo foi me incomodando. E aí, aparecia uma coisa que era inadequada, eu lavava ela. Falava, olha, filha, você tá vendo? Você acha que isso é adequado? Então, eu fui lavando ela durante o filme. Acabou o filme, eu e o Hugo tivemos uma comunhão com ela e com o Levi. Você viu o que ele fez? O que você achou? E aí ela foi colocando, né? E eu fui falando, olha, na palavra a gente não acredita nisso. O Senhor não nos ensina dessa forma, né? E eu queria ler com vocês aqui, Deuteronômio 6, 2. Fala assim, ó. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E agora Deuteronômio 6, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.
Irmãs, isso aqui, eu falo um pouco assim, nossa, como a gente é falho. Por mais que a gente tenta, eu falo, meu Deus, eu preciso, é assim, é levantar e ao deitar, andando no caminho, é na hora do almoço, você precisa estar ali falando com seu filho. E às vezes, a nossa rotina, o nosso dia a dia, não permite que isso aconteça. Mas é o ambiente da nossa casa que tem que fazer diferença na vida dos nossos filhos. Então, quando isso faz sentido para eles mesmos começam a escolher o Senhor. Né? Hoje, vindo para cá no carro, o Levi estava cantando uma musiquinha, né? Só que cantando só instrumental. Aí ele virou para mim e falou assim, mãe, essa música é de Deus? A Laura vive me fazendo essa pergunta. Eu não aguentei. Eu falei, não, filho, não é de Deus. Ele é sim. Então, assim, ele também já começou a perceber que nós escutamos músicas que falam de Deus. Senhor, então, eles vão escutar músicas que não falam, né? O ambiente, às vezes a gente sai, passa esse carro de som, às vezes passa em filme, e as músicas são chiclete, gruda. Verdade. E a gente precisa, principalmente no que restringir o que assistir. Então, sempre tem uma música, sempre tem alguma coisa. Como que você, né? A gente não consegue restringir tudo, não é, Laiane? É verdade. Lá em casa, eu e o Paulo, nós fazemos listas, né? A tecnologia, ela tá aí para nos servir. Sim. Tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Aí eu faço listas e converso com ela. Aí, às vezes, ela me questiona, por que que eu não posso assistir tal desenho? Eu falo com ela, filha, porque a mamãe e o papai têm a sabedoria, o Senhor deu a sabedoria para a gente saber o que você pode e o que você não pode assistir. Porque a criança não tem esse discernimento, né? E como a Thalita falou, a gente restringe, mas não tem como restringir de tudo. Às vezes vai na escola, vai assistir alguma coisa, às vezes um coleguinha que a mãe não restringe tanto. E eu creio também que nós precisamos ter paz, né? Ter paz de que o Senhor vai guardar os nossos filhos. E eu gosto muito de um versículo em Salmo 102, versículo 28, que diz assim: os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Tem um versículo também de 1 Pedro 2, versículo 9, que fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então, irmãs, diante de tantos desafios, nós precisamos ter a paz de que o Senhor vai guardar. Nós vamos restringir, mas o Senhor vai guardar, porque existe uma bênção sobre a nossa descendência. Não é mesmo, Thalita? Amém, verdade. Porque senão a gente não vai conseguir ter esse equilíbrio, né? Tem que deixar o controle com o Senhor também. E a gente crê nisso, né? Amém. Eu estava escutando uma mensagem e fez muito sentido, que fala que nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor. Amém. E isso é muito real no nosso viver, né? Nós que temos esse viver, né? De viver a vida da igreja. Amém. Desde o ventre, antes de estar no ventre, a gente já pede Senhor filhos. E aí, quando descobre que está grávida, a gente ora, né? Com imposição de mão, consagra. E quando nasce, então, aí que você fica assim, desesperada pelo Senhor. E aí você fala, Senhor, eu não tenho o que fazer. Você só apresenta, né? E você fala, Senhor, cuida, porque eu não sei como cuidar, o que fazer. E isso, irmãs, eu creio que é a vida inteira, né? A gente apresentar os nossos filhos a Deus, consagrar. Mas também a gente precisa apresentar Deus aos nossos filhos. Amém. E lá em casa, na pandemia, eu fiquei muito desesperada. Porque eu sempre servi muito nas salinhas, né? Então, eu tenho muito material de criança. Mas, apesar das crianças... O Alistair estava na salinha, eu sempre trabalhava com ela em casa também. Muito conteúdo, né, da Bíblia. E na pandemia, eu falei, meu Deus, como que as crianças vão ficar sem salinha? E eu falei, gente, assim, eu tenho conteúdo e eu estou com dificuldade de trabalhar. Imagina, né, as irmãs, as mães, como que ficaram na pandemia. Porque a gente precisa apresentar Deus aos nossos filhos. É incumbência, é nossa. A igreja está como suporte. Amém. E aí, irmãs, o Senhor, Ele é maravilhoso, né? Que eu acho que todas as mães dão um jeito de apresentar Deus aos seus filhos. Amém. Então, a gente lá em casa, a gente faz... Eu leio o versículo e eles desenham, né? Eu desenho, então a gente faz a Bíblia desenhada.
Aí eu comprei livros, né, para a gente trabalhar. Então, à medida do possível, dentro da nossa rotina, eu sempre trabalho com eles. Às vezes eu chamo meus sobrinhos, aí eu faço a salinha lá em casa. Então, É bom que a família é grande, já dá uma salinha, né, dá Thalita? uma salona. Delícia. Então é muito gostoso, sabe? Eu acho que é essa incumbência nossa, de apresentar a Deus aos nossos filhos também. Porque eles precisam escolher o Senhor. Eles têm que ter isso, né? Um dia eu falei assim, a gente estava vindo para... Quando começou de novo a gente presencial. E aí, a gente estava vindo para a reunião. Ah, não, eu falei com o Hugo assim, amor, nossa, com tanta saudade na conferência, na estância. Aí a Esther falou, eu não quero ir, não. Aí eu, na hora... Dá um choque na gente, né? Deu um choque e eu falei, você vai. Você vai, porque você vai onde nós vamos. Hoje, Amém. quem escolhe para você é eu e seu pai. Amém. Você não tem esse poder de escolher. Então, ela assustou também. Uhum. Porque, irmãos, o inimigo, ele lança dados o tempo inteiro. É verdade. Então, se a gente cede, aí pronto. Então, aí depois disso, assim, no outro dia, ela falou assim, eu também gosto de ir na conferência. Oh, Então, a Senhor gente precisa Jesus. estar atento o tempo todo, porque o inimigo não brinca em serviço. É E verdade. principalmente com os conteúdos que eles assistem. É Na verdade. escola, no YouTube, desenho. Então, a gente tem que estar com, assim, com esse espírito, né? De Amém. observar o tempo todo, lavar o tempo inteiro. A gente precisa lavar e lavar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Uma coisa que as meninas, enquanto elas falavam, né? Eu lembro muito da minha mãe, né? Algo que assim foi marcante na minha história, na minha experiência, o temor do Senhor. Então ela foi infundindo temor em mim desde criancinha, desde pequenininha, né? Amém. Amém. E imagina só, é difícil para nós que somos adultos, quanto mais para os nossos filhos, né? Para as crianças. Satanás, ele tem investido pesado em todo homem, mas para a criança, né, se o pai não estiver ali para ajudar, dando discernimento, né, instruindo mesmo, a criança ela vai ficar entregue a si. É verdade. E aleluia, porque nós temos a igreja, né? Então, Amém. quando as Amém. irmãs falavam, meu coração ele vai enchendo de esperança, viu, irmãs? Porque quando eu descobri a gravidez, eu falei assim, Senhor, e agora, né? Quem sou eu? A Antonella já está sendo guardada, já. Ah, Já conhece os hinos, que Amém, já está na reunião. Amém. Mas assim que eu descobri a gravidez, eu lembro que eu ouvi uma palavra do irmão Pedro Dong e ele falou assim, se você quer salvar a você e a sua família, esteja na vida da igreja. Amém. Né? Não tenha medo de ter filhos. Ele usou essa palavra, porque o seu filho vai ser salvo na vida da igreja, na pregação do evangelho. Amém. Então, aleluia, porque nós temos tudo, né? Nós temos todas as ferramentas, por mais desafiador que seja, por mais que Satanás ele se levante como um leão, né? Ele volta como um gatinho, porque o Senhor Amém. confiou a nós, né? E ele vai nos capacitar. Amém. Amém. E para nós já encerrarmos a nossa live, tem uma pergunta que ela tem um peso assim, espiritual muito forte, que é como ter sabedoria para criar os nossos filhos na presença do Senhor diante de tantas afrontas, artimanhas de Satanás. É o que a Thalita falou, né? O diabo, ele não está brincando de ser diabo, né? Ele é o diabo, ele é o inimigo das nossas almas. E através dessas situações de desenho, de internet, ele vai tentar laçar os nossos filhos, mas algo que o Senhor falou muito comigo nos últimos dias, na conferência de adolescentes recentemente agora, que passou, o Esdras falou algo muito sério, né? O Esdras, teve um bate-papo do Esdras com o Marco Melo, e ele falou algo muito sério, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, e nós não temos mais tempo. Cabe a nós esta responsabilidade, né? Cabe a nós esta responsabilidade. Como a Thalita falou, nós como pais, eu e o Paulo, nós precisamos infundir a palavra na mente da Laura. E o testemunho da nossa casa, a nossa convivência, a convivência das reuniões, das conferências, isso vai guardar os nossos filhos, né? É muito sério essa questão de que realmente nós estamos vivendo os dias finais nessa terra. E o Esdras ainda falou, se nós como pais não influenciarmos os nossos filhos de forma a conduzi-los a herdar o galardão, irmãs, quem o fará? Quem o fará? Né? Se nós não nos posicionarmos, o inimigo vai se posicionar. É verdade.
Ó Senhor Jesus, tem misericórdia. A palavra em João 10:10 diz, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, o caminho é nós dispensarmos essa vida do Senhor para os nossos filhos. Amém. No nosso viver diário, no nosso cotidiano, realmente sentando, lendo a palavra, instruindo, né? Porque no viver de reunião, os nossos filhos serão guardados? Sim, os irmãos ajudam a cuidar, não é verdade, Thalita? Eles ajudam a cuidar. Mas a responsabilidade é nossa. É minha e do meu esposo. Na vida dos nossos filhos. É verdade. A palavra em Lucas 12, versículo 40, também diz assim, Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E o Senhor está às portas, né? Eis uma responsabilidade nas nossas mãos. Por isso a Mayara falou que realmente é uma pergunta que tem um peso espiritual forte. Nós temos essa responsabilidade, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, e que possamos nessa rede de cuidados no viver da igreja, né, buscarmos sabedoria umas com as outras. Amém. Essa rede de cuidados é tão importante porque é uma ajudando a outra, né, Thalita? Verdade. Aí o fardo se torna mais leve, verdade. mais suave, nós conseguimos ir Trocar experiências. trocar experiências, né? Verdade. Como amigas, como irmãs, nós vamos ajudando umas às outras. A Thalita já está aí mais avançada, já tem 2. Eu daqui a pouco posso dar uma ajuda para a Mayara, que vai ter a primeira. Ó Senhor Jesus, e esse é o caminho. Amém. O caminho é esse viver. Irmã, se nesses dias finais, se nós não criarmos os nossos filhos na presença do Senhor, Senhor Jesus, não tem condições. Não tem condições de nós realmente precisamos pagar um preço, né, de estarmos nas reuniões, de servirmos, porque isso é o que vai guardar os nossos filhos. Isso influenciará para que eles herdem o galardão. Amém. Amém? Amém. Aqui em Salmos 78, versículos 5 e 6. Fala assim, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Amém. E o 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança. Amém. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amém. Irmãs, isso aqui eu toco muito que, às vezes, a gente pode esquecer, né? De passar os mandamentos, os ensinamentos para os nossos filhos, mas isso a gente não pode. É Às verdade. vezes a gente fala assim, meu Deus, tem tanta coisa para mim fazer, mas o que é o principal? É falar dos mandamentos, Amém. né? Do que o Senhor estabeleceu para nós. Eu vejo que, às vezes, nós temos tantos afazeres no nosso dia a dia que a gente fica sufocado. E os nossos filhos também ficam. É verdade. E eles precisam aprender a buscar o refrigério na palavra. A Esther agora já está no 2º ano, né, do ensino fundamental. E aí a gente leu aquele livro, a gente sempre lê os livrinhos. Então ela leu aquele Pedrinho na escola, Pedrinho nas férias. Aí um dia ela foi fazer prova e ela chegou em casa e falou assim, mãe, isso foi recente, né, que voltou assim alguns dias, ela vai presencial. Mãe, eu fiz prova, você sabe o que eu fiz? Aí eu falei, não, eu fiz igual o Pedrinho, eu invoquei o Senhor, falei, Senhor Jesus, me ajuda. Ai, que gracinha. Então, é isso que a gente precisa passar, né? Como criar nossos filhos. Não tem uma receita de bolo, não tem. Eu sempre falo assim, as irmãs falam, nossa, eu não sei o que eu faço. Eu falo, olha, cada filho é um pacotinho especial. Cada um é diferente. Então, a gente precisa sentir os nossos filhos. Amém. O Levi é diferente da Esther. Então, eu sei que, às vezes, as coisas que eu fiz com a Esther, pode ser que não funcione com o Levi. Então, eu tenho que fazer coisas diferentes com ele, porque eu preciso saber alcançar o Levi. Amém. Eu preciso saber como que o coração dele vai se tornar sensível ao Senhor. E isso é um desafio nosso. Isso que é desafiante. Porque a Estela já tem um comportamento mais dócil, né? Ela aceita. O Levi não. O Levi já é mais questionador. Você fala, ele brinca, ele ri, ele dá as costas, ele faz graça. Então, assim, na oração, ele faz graça. Oh, Ontem Senhor ele foi Jesus. orar de dormir e falou, Senhor Jesus, guarda meu coração.
Guarda papai xingar eu não. Que lindo. Falou, guarda vovô xingar eu não. Então ele foi olhando assim, guarda mamãe xingar eu não. Como se a gente xingasse ele muito, né? Aham. E aí, só que aí ele faz graça. Eu falo, Senhor, como que eu também trabalho com o Levi, que é diferente de trabalhar com a Esther. Então, essa é uma pergunta de um peso que a gente precisa ter uma experiência. Fala aquele lindo que fala assim, eu só quero estar em meu Jesus, né? Amém. Em uma experiência pessoal. É Amém. isso. A gente precisa ter essa experiência pessoal com o Senhor. Amém. E o Senhor, dia a dia, Ele vai nos revelando, né? Às vezes eu oro e falo, Senhor, eu não sei. Senhor, eu não sei o que eu Ah, faço. Senhor Jesus. Eu não sei o que eu respondo. Eu não sei como agir. É verdade. E aí o Senhor, Ele vai trazendo a paz. Não é essa Amém. experiência? O Eu Senhor ele vem acredito. trazendo a paz, né? A paz que excede todo pensamento. Amém. Essa é a minha experiência. E é uma experiência tão boa, tão gostosa. Amém. E eu creio que é a experiência das irmãs também. Amém. Você estava Amém. falando, Thalita, que são tantas coisas da gente lembrar, né? Tem dias que a Laura fala comigo assim, mamãe, hoje você não leu a Bíblia comigo. 5 anos, gente. Eu falo assim, nossa, que benção, gente, já tá me lembrando, né? E ela cobra mesmo, 5 anos. E ela fala comigo, mamãe, hoje você não leu a Bíblia comigo. Eles observam E tudo, antes né? de dormir, de jeito nenhum, todo dia. Mamãe, vamos orar? Não dorme sem orar de jeito nenhum. E a gente vê também que É está sendo rotina, infundido né? o bom depósito, né? Amém. O Senhor já está fazendo a obra dele. Amém. Amém. Senhor Jesus, Amém. irmãs, aleluia por essa live, Amém. aleluia por esse encorajamento. Amém. Eu vejo que o Senhor nos deu filhos porque Ele quer que nós nos aproximemos dele como Amém. mães, né? Então, aleluia por cada experiência. Amém. Obrigada, Thalita, por ter compartilhado conosco a sua experiência. Lai, pela sua experiência também, por Amém. se tornar tão disponível. E você, amada irmã, que está nos assistindo, nós esperamos que essa palavra tenha falado ao seu coração, que de certa forma você encontre no Senhor essa força diante de tantas situações que acontecem no dia a dia, na criação dos filhos, o Senhor possa te direcionar. E lembre-se, você não está sozinha, nós temos a vida da igreja, nós temos o corpo, nós temos a rede de cuidados. Peça ajuda. Eu já estou pedindo ajuda, gente. O neném nasceu, eu já estou pedindo ajuda. Porque eu reconheço que sozinho eu não consigo. É isso Mas mesmo. aleluia pelo corpo, né? Amém. Aleluia porque o Senhor tem nos capacitado. Nós temos a palavra, temos o Espírito. E em nome de Jesus vai chegar o tempo que nós vamos apresentar toda a nossa casa, né? Amém. Ao Senhor e falar, Senhor, muito obrigada. Eis-nos aqui, né? Amém. Que o Senhor abençoe vocês. Amém. Você, amada irmã que nos assistiu. E para encerrar a live, eu queria que a Laiane orasse por nós. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, de sermos edificadas, porque antes de falarmos para outras irmãs, o Senhor sempre fala conosco primeiro. O Senhor trata conosco, Senhor, nós te agradecemos por esse alcance, Senhor, podermos alcançar tantas irmãs. Amém. Senhor, que esta live possa cumprir o propósito do Senhor, que é Amém. alcançar as irmãs, edificá-las, ajudá-las. Obrigada, Senhor, pela vida da Maiara. Sim. Senhor, essa criança já é consagrada ao Senhor. Amém. O Davi, seu esposo. Senhor, obrigada pela Thalita, Amém. pelo Hugo, pela Esther e o Levi. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este ministério, Senhor. Amém. Ministério de mulheres que tem nos ajudado. Amém. Ó, Senhor, a levarmos as cargas umas das outras. Amém. Senhor, muito obrigada. Continue a avançar. Senhor, avance nas nossas vidas, Senhor, neste ministério. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, amada irmã, pela sua presença. E se essa live tocou o seu coração, por favor, não deixe de compartilhar com uma amiga que é mãe, uma amiga que está grávida, porque com certeza o Senhor tem muito para falar ao coração dela também. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e nós nos vemos na próxima live. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém.